Olá, bem-vindos à aula 5 do nosso curso, a nossa disciplina de planejamento de instalações. Como nós estamos conversando já nas outras aulas, é uma disciplina com uma carga de conteúdo bastante elevada, então nós vamos começar lembrando vocês os principais conceitos, de tal forma que a gente não fique meio que perdido nessa quantidade bastante grande de coisas que é importante a gente saber. Primeiro, lembrando os nossos livros básicos, né? E esse nosso livro, fundamentalmente, é a nossa referência, né? Então, portanto, esse livro está disponível na biblioteca da Univesp. Os nossos critérios, as outras referências, como vale a nossa nota, como que vocês vão ser avaliados. Entender que é muito importante saber o que produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, isso é a essência da nossa instalação. Somente depois de responder isso com clareza, a gente sabe o tamanho da fábrica, o tamanho do trabalho. E a minha primeira vez nessa pergunta, que vocês leram os capítulos dos livros, vocês fizeram os exercícios, como anda o projeto? Isso é muito importante, não se esqueçam, o aprendizado é como folhas crescendo numa árvore, não é enfeite de árvore de Natal, tem que realmente cultivar isso com muita frequência. Mais uma sequência de perguntinhas para vocês, né? Vamos dizer assim, de facilidade, quer dizer, o que é o curso? Localizar a instalação, projetar a instalação, né? E fundamentalmente, né? O projeto de sistemas, o projeto de arranjo físico, que é o nosso trabalho de hoje, e, finalmente, o projeto de sistema de manuseio, que vocês vão ver mais para frente. Só para provocar vocês, mais uma vez, a pergunta. Vocês leram os capítulos do livro, fizeram os exercícios, como anda o projeto? Do nosso método PFL, lembrem-se, nós estamos falando dos 3 primeiros, né? E o projeto de layout é o nosso assunto dessa e da próxima aula, aula 5 e aula 6. Nem vou falar de novo para vocês. Essas perguntas eu vou fazer 10 segundos de silêncio para vocês lerem no vídeo, lerem na câmera e terem certeza do quão importante o estudo continuado. Nessa nossa aula, a escolha do tipo de layout é o assunto mais importante. Bom, um comentário muito importante é que todo esse nosso trabalho, todo o nosso planejamento tem que levar em consideração também o fluxo. Vocês lembram que a gente conversou isso na aula passada? O fluxo dos materiais, o fluxo das pessoas, como que tudo isso se movimenta dentro de uma fábrica, dentro de uma instalação qualquer, não precisa ser necessariamente uma instalação industrial, um banco, um prestador de serviço, as pessoas precisam se movimentar no meio disso, os materiais precisam se movimentar. Se isso não acontecer, é prejuízo na certa. E, obviamente, você não vai querer montar uma instalação, montar uma fábrica para perder dinheiro, né, por conta de um congestionamento de materiais ou de pessoas dentro da instalação. Importantíssimo relembrar, layout para o produto, todos giram em torno do produto. Layout para o processo, feito no supermercado, que as pessoas andam, o material anda em volta dos materiais, em volta dos equipamentos, até ficar pronto. Lembra-se sempre, processo é um supermercado. Cada um faz o seu roteiro, faz a sua sequência e no final o carrinho está cheio, cada carrinho é diferente do outro. É importante lembrar também que quando nós falamos em layout para o produto, agora produto, essa aqui é uma planta de papel, essa é a empresa, ela é sempre do mesmo jeito, uma refinaria, vocês lembram como funciona? E nós temos algumas alternativas quando você quer fazer isso. Nós podemos, por exemplo, colocar 4 pessoas trabalhando a uma taxa de 20 por minuto, ou 20 minutos cada uma, e aí um produto a cada 80 minutos, ou fazendo cada pessoa trabalhando exclusivamente num projeto. Sabemos aqui de arranjo gordo e aqui o arranjo longo e magro. O resultado é o mesmo. Vai depender muito das habilidades das pessoas. Uma outra coisa muito importante que nós falamos são os arranjos celulares. Os arranjos celulares, o melhor exemplo que eu quero deixar com vocês é um café dentro de um shopping center, um café dentro de um supermercado. O café é independente, você entra, toma o seu café e paga. Aquilo é uma cela. Essa é a coisa mais importante que eu queria. Vocês precisam gravar isso com muita clareza. E o arranjo misto, que é, por exemplo, um restaurante que tenha o caixa, né, para atender o buffet, né, e que tenha, ao mesmo tempo, vamos imaginar assim, que essa parte aqui seja atendida à la carte. Então, aqui se movimentam pessoas, aqui as pessoas vão no buffet, ou seja, são várias as possibilidades. E se o seu objetivo é ter um cliente satisfeito, a sua unidade empresarial funcionando adequadamente, esse fluxo tem que ser correto. Filas aqui são imperdoáveis.
Demora no atendimento aqui é imperdoável. A pessoa simplesmente não volta. E não é isso que ele quer no seu projeto. Tarefa. Vocês devem estar felizes comigo, né? Esse camarada só fala de tarefas, mas lembre-se, engenheiro é assim que funciona. Vamos ler e estudar esses quadros 14.2 a 14.7 do capítulo 14 do livro e entender quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de layout. Ninguém precisa saber tudo de uma vez só, não se decora, mas é importante ter isso na cabeça e aplicar no seu dia a dia. Você vai parar no Lava Rápido de um jeito, você vai parar na lanchonete de outro jeito. Como que eu poderia usar o meu conceito para melhorar essa lanchonete? Ou seja, percebe que nós vamos usando parte de cada uma das nossas aulas para justamente sedimentar o passado e colocar isso no seu dia a dia, que eu acho que é a coisa mais importante do nosso aprendizado. Mais um ponto importante, grava isso com clareza, né? Tipo de processo está aqui, tipo de layout está aqui. Se ele é para o projeto, ele é posicional. Se ele é jovem, pode ser esse ou pode ser esse. Não confunda as duas coisas, né? Porque aí fica mais fácil de aprender. E lembre-se, alguém, durante muito tempo, estudou tudo isso e entendeu como as pessoas reagem, entendeu como os fluxos acontecem, e entendeu como a gente economiza tempo, consequentemente, entendeu como a gente ganha mais dinheiro. Fundamentalmente é isso. Vamos lembrar mais uma coisinha. Como é que a gente faz para localizar uma instalação? Aqui o nosso CD é localizado, porque nós usamos técnicas de ponto equilíbrio, técnicas de ponderação quantitativa, né? E agora, finalmente, chegamos à nossa aula número 5. O roteiro é o mesmo, hein? A aula 6 vai ser do mesmo jeito, a aula 7 é do mesmo jeito. A gente passa um bom tempo para que vocês esquentem os seus motores e, na sequência, a gente fala do que nós vamos dizer. Para escolher o tipo de layout, vamos respirar um pouquinho. Esse quadro aqui, esse é um quadro tradicionalíssimo, que mostra para a gente o seguinte: não existe uma divisão muito clara entre cada um desses tipos, ou seja, eles se sobrepõem em alguns lugares. O que eu quero dizer com isso é que, como eles sobrepõem, não existe sempre uma solução, uma resposta única. Qual é a melhor solução para esse? Não sei. Depende da maneira como essa instalação se manifesta, como as pessoas andam, o que os consumidores desejam e como os produtos são fabricados. Então, a escolha, é importante que seja uma escolha sensata, serena, baseada vamos dizer assim, em números, né? Uma escolha de engenheiro, tipicamente. E é lógico que tem que ser o seu bom senso. Vou usar processo ou vou usar posicional? Aí a decisão acaba sendo sua. E aí que está a beleza da engenharia, né? Se não fosse assim, seria uma calculadora pura e simples. Esse quadro mostra algumas coisas muito importantes sobre nossos próximos minutos, vamos dizer assim. Para cada tipo de layout, né, para cada tipo de layout que a gente vai encontrar aqui, existe uma série de técnicas, que o livro é muito bom nisso. Ele é muito detalhado. E tem uma quantidade muito grande de exercícios para vocês fazerem. As respostas estão no final. Tudo que vocês têm que fazer é perceber se tem lógica naquela sua resposta. Esses são exercícios de apoio que a gente pede para vocês fazerem o tempo todo nessas nossas aulas. Então, para cada um tem uma série de técnicas. É impossível ficar lembrando tudo isso, gasta muito tempo. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: nós vamos colocar os pontos mais importantes, algumas definições, e vocês estudam o tempo inteiro. Não se esqueçam, vocês têm que ser engenheiros. Vamos lá. 4 conceitos fundamentais. Primeiro, o conceito de PERT. Existem coisas mais atuais, mas vamos lá. O PERT quer dizer qual é o CPM quer dizer qual que é o caminho crítico de um processo. A gente vai brincar com isso daqui a pouco. O caminho crítico está aqui. Quer dizer, qual é o tempo, qual é o conjunto que não tem atraso para folga? Eu tenho que fazer naquele tempo. Ponto. Justamente folga, o que é? Folga é o tempo que você acaba, vamos dizer assim, é um atraso que pode ocorrer e de alguma forma vai comprometer o seu trabalho. E aqui o prazo esperado, quer dizer, o que o seu cliente deseja? Quanto que eu tenho que fazer para entregar? Qual é o maior tempo para a execução do projeto? É aqui que muitas vezes a gente reclama que muitas empresas, muitos prestadores de serviço acabam dizendo, vai demorar um pouquinho, né? E esse pouquinho acaba virando um poucão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos planejando a instalação e planejando quanto tempo vai demorar cada peça ou cada produto que a gente for fabricar. Uma das maneiras mais básicas ou mais
fáceis de a gente calcular é tentar entender qual é o tempo esperado para cada atividade. E para esse tempo esperado, que é o tempo M, nós temos que pensar no tempo pessimista e no tempo otimista. E aqui, finalmente, o tempo mais provável. Gente, isso aqui é bom senso. Se um homem anda 4 km por hora, ele não vai andar 40 km em 10 horas, porque ele cansa. Ele vai andar menos. Então, é esse sentimento, essa percepção que o engenheiro tem que ter para saber qual é o tempo esperado, qual que é o tempo pessimista e qual que é o tempo otimista. E não vale, né, brincar de fazer corpo mole. Tem que ser nós estamos falando de coisa séria, de gente séria. E aí nós conseguimos entender qual é o tempo que ele demora. Ok? Portanto, é a primeira atividade. Existem tabelas para isso. Quanto tempo demora? Tabelas padronizadas. Quanto tempo demora teoricamente para esticar a mão, para pegar uma caneta, para trazer de volta. Tudo isso é tabelado. Tem um livrinho, que eu vou escrever aqui o nome dele, o livrinho do Barnes, né, que é um dos primeiros livros de engenharia de produção publicados nos Estados Unidos, tem os tempos médios, os tempos padrão para qualquer uma dessas atividades mais básicas. A partir disso, né, nós podemos chegar num diagrama de precedência. O que é um diagrama de precedência? De alguma forma, falou para vocês, você não consegue fazer um omelete sem quebrar ovo. Claro, então, você vai quebrar ovo aonde? Então, primeiro, pega a frigideira, segundo, põe azeite ou põe óleo, como você queira, quebra o ovo, põe numa tigela, depois coloca o ovo para fritar. Ah, por que não quebra direto? Porque se o ovo não estiver bom, você vai perder o óleo e vai perder o ovo. Então, existe uma sequência de atividades. É essa sequência que vocês têm que ter muito claramente no planejamento de instalações. Nunca se esqueçam, nós estamos planejando alguma coisa. Para planejar, tem que estar bem feito, tem que estar bem planejado. E aí vem uma brincadeira com vocês, né? Se eu tenho essas atividades que demoram esses tempos em dias, qual é o caminho crítico? Né? Eu posso dizer, né, será que esse aqui? A, C. Se A demora 5, C demora 7, A, C demora 12 dias. Ou será esse aqui? A, D, G. A, D, G demora 12. Opa, é a mesma coisa. Ou será esse outro aqui, B, E, G? Ou B, F, G, que também demora 12. Então, esse B e G demora 9, mas reparem, não adianta eu querer dizer que o trabalho vai ser feito em 9 dias se tem tarefa que não demorou ainda, que não conseguiu ser feita ainda. Então, o caminho crítico que nós estamos falando é um desses, ou os três, né? Nós estamos dizendo que o nosso caminho crítico é 12 dias. Em outras palavras, né, a gente só consegue ter um produto pronto após 12 dias. Se o meu tempo de trabalho, se eu tenho 30 dias por mês, significa que eu consigo fazer 2,5 peças por mês. Ponto. Como é que você faz para melhorar? Ah, se você quiser melhorar, o que a gente faz? Eu tenho que reduzir esses tempos. Eu tenho que reduzir alguma coisa aqui, aqui ou aqui, para que esse tempo caia. O tempo tem que diminuir para 11, por exemplo, e eu aumentar a minha capacidade. Claro, entendido? Então agora é a vez de vocês. Vamos fazer isso. Faz isso. Para um minutinho, faz a conta. Né? Nós temos aqui duas alternativas, né, de tempo, muito parecidas. E aí vocês tentam calcular qual é o caminho crítico e calcula também qual é o tempo de fabricação e qual a capacidade produtiva. Não tem uma resposta aqui para vocês, fica como lição de casa para vocês estudarem. Hein? Mas é muito importante entender que, a partir do caminho crítico, eu sei qual é a capacidade produtiva. Se demora um dia a fazer uma peça, eu trabalho 20 dias, 20 peças por mês. 20 peças por mês, vezes 12 meses por ano, 240 peças. E assim vai. É assim que se calcula vezes o lucro por peça. Pronto, esse é o faturamento líquido, ou é o lucro líquido, ou lucro bruto, como você queira calcular, da sua empresa. Combinado? Então, entendemos o que é o caminho crítico? Ok, qual é o caminho crítico desses nossos cursos? Né? É uma aula por semana. Você tem que estudar. Né? É assim que é o ponto. 4 conceitos aqui muito fortes que eu quero deixar com vocês. Deixa eu apagar esses 3 primeiros aqui. Tempo de ciclo é a batida, é o ritmo. Eu estou trabalhando normal, eu estou batendo o meu ritmo normalmente, como se fosse uma peça por minuto. Ok? Takt time é o que o mercado quer.
Não adianta eu bater uma peça por minuto se o mercado quer 2 ou 2 peças. Número de operadores significa é o tempo total para a produção, a gente vai entender isso, dividido pelo tempo de ciclo. E, finalmente, a eficiência do balanceamento que a gente fala daqui a pouco para vocês. Muito importante entender isso. Importantíssimo saber a diferença entre esses dois. Isso aqui é o que eu tenho capacidade de produzir em regime, isso aqui é o que o mercado quer. O mercado pode querer menos, então eu não preciso produzir tanto. O mercado pode querer mais, eu tenho que me virar para atender. Bom, entendido? Tempo de ciclo, takt time. Né? Tem um filme, tem um trecho de um filme clássico, não é muito, vamos dizer assim, muito comum, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar a cena das galés do Ben-Hur. Bem velho, em que quem dita o ritmo está batendo lá, pum, batendo claro, aí chega o comandante lá e começa assim, ritmo de guerra, aí ele começa a aumentar e os remadores ali. Ritmo de ataque, ele vai aumentando, depois ele fala, descanse, né? Aí o pessoal volta no normal. É isso. Ritmo normal que ele está trabalhando assim, ritmo de guerra, takt time. Dá o pique para atingir um determinado... O jogador de futebol, ele tem o ritmo de correr. Mas quando ele precisa alcançar uma bola mais fortemente, aí sim, o takt time, tem que chegar naquela bola antes que ela saia. Esse é o conceito básico que vocês têm que entender. Claro? Vamos para o nosso slide aqui de novo. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma produção, aliás, um tipo de produção dessa forma. A produção está saindo nesse sentido. No momento aqui, após o 8º estágio, 8º posto de trabalho, a peça está pronta. Cada uma dessas peças aqui, ou cada um desses lugares, tem um operador. Um é 0,62, o 2 é 0,39, o estágio 2 e o estágio 3 são paralelos, acontece esse ao mesmo tempo. Então, vamos fazer uma pergunta. Qual é a quantidade de trabalho que a gente tem que ter para fazer essa peça? Quantidade de trabalho é quanto tempo a gente tem que despender, usar para fazer essa peça. O operador 1, 0,62, o 2, 0,39. Ou seja, somando tudo isso, nós vamos ter 3,30 minutos, por exemplo, de trabalho, homens trabalhando. Ah, mas tem gente que não está trabalhando nada. Tudo bem, não vamos discutir isso agora, isso a gente vê depois. Agora, nós sabemos que são 3,30. E nós sabemos que nós estamos colocando um homem por posto de trabalho. Combinado? Bom, se isso é verdade, nós já sabemos que o maior tempo é o tempo de ciclo. Ou seja, quando isso entrar em regime, a cada 0,69 minutos vai sair uma peça. Ok? Esse cara vai trabalhar menos, não tem importância, nós vamos arrumar o processo depois. Nós estamos planejando a instalação. Ok? Combinado. Se é 0,69, quantas peças por dia ele faz? 695,65 peças. Essa é a capacidade instalada. E nós vamos ter que nos ajeitar para que essa peça, ou essa empresa, ou essa fábrica funcione nesse ritmo. Ok? Essa é a primeira parte. Tão simples quanto isso. Mas a vida não é tão simples. Então vamos complicar um pouquinho. Né? Vamos imaginar que nós temos aqui uma necessidade, né, de fazer 600 unidades por dia. E nós tínhamos, deixa eu voltar o slide aqui para a gente saber, nós fazíamos 695. Puxa, eu tenho que fazer 600? Como é que eu faço? Quantas pessoas precisam trabalhar? Como que a gente vai organizar esse trabalho? Se eu preciso de 600 peças por dia, o meu takt time, né, o meu tempo de ciclo é 0,8, portanto, maior do que o anterior. E eu preciso de 4,125 homens só trabalhando, eu não preciso de 8. Por quê? Eu vou arrumar, nós vamos arrumar a nossa linha de produção, é essa quantidade de tempo que a gente precisa. Lembra? Cada peça precisa de 3,30. Ok? 600 peças vão precisar de tantos minutos sendo trabalhados. O tempo de ciclo é 0,8, portanto, eu vou precisar de 4,125. Que está aqui, ó. 75 peças por hora, 0,80 o tempo de ciclo, eu só preciso, para atender isso, eu só vou precisar de 5 operadores. Nós não precisamos de 8 operadores, ok?
Finalmente, né, como resumo, nós estamos colocando aqui, vale a pena nós dizermos o seguinte, ó, essa linha está bem balanceada ou não? Essa é a pergunta-chave, né? Puxa vida, voltemos aqui. Se eu precisasse, a conta anterior aqui é muito interessante, não é possível ter 4.125 operadores, a gente arredonda para 5. Se eu arredondo para 5, significa que a linha não está perfeitamente balanceada, porque eu tenho 0,875 tempo de unidade de tempo de folga. E é assim que a gente calcula a eficiência dela. Ó, essa aqui, 95%, essa aqui, 82%. Essa é a maneira básica de você, que a gente percebe que algumas empresas trabalham, você fala, a empresa trabalha com super estoque de produtos. Por que produziu? Né? Super estoque de determinado. Não precisa. Se você sabe que o seu mercado não está demandando, reduz a sua velocidade de produção. Essa jogada é a jogada que a Toyota fez para inventar o sistema Toyota de produção. Faça a fábrica tão móvel, tão flexível o suficiente, flexível o suficiente para que não haja sobra ou excesso de produto em estoque. Ok? De novo, é fundamental conhecer o nosso processo para a gente entender os estoques. Bom, o próximo passo, e aqui a gente nós estamos terminando, coragem, nós estamos terminando, eu peço para vocês seguirem o livro-texto da página 248 para entender rapidamente como que nós vamos nos organizar para saber quantas pessoas, como é que vai ser a distribuição dessas pessoas. Coragem, estamos terminando. Imaginemos essa linha aqui, lembra, esse exercício. E aqui nós temos a quantidade que cada pessoa, o tempo que cada operador precisa para cada operação. O que a gente faz? Né? Vamos em primeiro lugar, colocar aqui, vamos em primeiro lugar pensar um pouco nisso e colocar essas nossas operações em ordem decrescente. Depois disso, vamos agrupar essas nossas operações de tal forma que a gente entenda, olha, a demanda exige um takt time de 1 minuto. Então, como que eu posso organizar essas operações para 1 minuto aqui ou menos? Como que eu organizo isso? Organizou? Organizou. Ok. Aqui está a distribuição dos operadores. O primeiro operador vai fazer isso aqui, ó. O segundo vai fazer isso aqui. Você pode dizer, mas será que é possível o operador fazer dessa forma? Nós estamos planejando. Pode ser que não seja exatamente 5 o número, pode ser que você precise de 6 ou 4, depende. Então, o importante é que o título da disciplina é planejamento. Estamos planejando como nós vamos fazer para não construir uma fábrica imensa ou uma fábrica minúscula. Bom, uma última informação a respeito dos nossos prezados e queridos códigos, né? Isso aqui é um código de operação, isso é um código de movimento. Eu estou indo um pouco depressa, mas entendam que todos esses exercícios, todo esse conceito está no livro e a leitura dele é muito simples. Vocês podem tirar suas dúvidas tranquilamente, mas é importante que eu coloque para você o que é importante nisso. Né? Se forem 40, 50 páginas, nós colocamos 5, 6 slides aqui. Esse é o roteiro para vocês entenderem. E os mais importantes ainda estão colocados no material disponibilizado. Qual é o roteiro da aula? Que eu disponibilizo, está oferecido para vocês. Ali tem os slides mais importantes com alguns comentários. Inclusive essa chamada que eu faço o tempo inteiro. Você precisa estudar, o conhecimento do engenheiro é como folha que cresce em árvore. Vamos lá. Esses símbolos são símbolos padrão. E eu vou dar um exemplinho para vocês aqui, antes dizendo que qualquer operação é algo que adiciona valor, estocagem, atraso não adiciona valor. Produziu para estoque não adiciona valor. Né? Bom, vamos lá. Depois vocês vão fazer esse exercício. Imagina aqui que para essa atividade ele demora esse tempo e demora essa distância. E aqui está a descrição da atividade. Então nós vamos ver nesse pequeno processo que operação ele demorou 2 minutos, transporte 2 minutos e meio por uma distância de 65 metros, um atraso de 40 minutos. Puxa vida, não temos aqui uma operação muito eficiente. E fica como exercício para vocês. Como melhorar isso aqui?
Experimenta o tempo inteiro assim, como que você melhora? Lembra sempre do pit stop da corrida de Fórmula 1. Na hora que o carro para, todo mundo está preparado. Bom, moçada, tem aí mais alguns exemplos para vocês, mas eu gostaria de deixar o último, porque esse exige uma reflexão um pouco maior. Imagina que para produzir a peça A, você sai daqui e anda para cá, volta para cá e vem para cá. Isso aí dentro da sua fábrica. Existe um código para isso, e o código é esse aqui, ó. Toda vez que você desloca no sentido de fluxo para frente, ganha 2 pontos. Quando você coloca no sentido de fluxo para uma etapa não imediata, sai daqui, em vez de ir para isso, eu vou para uma outra, você ganha 1 ponto. E sempre que você vai para trás, você perde 2 pontos ou 1. Então, olha aqui, isso aqui, 2 pontos, 1 ponto, porque veio para cá. Menos 4, porque foi lá para trás, 2 operações para trás. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso querido livro, né, de novo, o nosso livro no capítulo 14, dá um exemplo sensacional disso. E ele fala, ó, se esse produto, com essa demanda, eu tenho um peso inicial desse aqui, o produto sai com esse peso, né, depois de processo, ou seja, eu movimento medianamente 2,17 kg por unidade, né, por conta das perdas do processo, o que vai acontecer? A demanda, o peso, que mede como nós já calculamos, a intensidade de fluxo, a continha está colocada lá, os pontos do deslocamento, vai me dar um peso final. Ou seja, quando você tem um processo, você produz vários produtos usando várias máquinas, essa configuração de fábrica vai me dar um total de 1.620 pontos. Entendido? Quer dizer, isso aqui é a maneira como ele foi planejado inicialmente. Aí apareceu um cidadão brilhante e falou, peraí, vamos mexer nesse produto? Vamos criar uma nova, vamos dizer assim, uma nova configuração? E essa nossa nova configuração está no livro detalhado claramente, chegou nesse ponto aqui. E aí a pergunta vem, qual dos dois era melhor? Né? É lógico que uma nova proposta é melhor. Por quê? Na nova proposta você criou mais valor, você mexeu mais peças com menor número de movimentos. 2 exemplos e a gente encerra. O mapa fluxograma, ou tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, nós chamamos isso de gráfico espaguete. Dá uma olhada na maneira como as peças se movimentam. Ou aqui ainda, ó, a peça saiu daqui, andou, foi para lá, olhou. Se você faz esse mapa fluxograma, você vai entender que, puxa, isso aqui está muito bem organizado. Porque não cruza uma coisa com a outra. Bom, meus amigos, queridos alunos, é importantíssimo entender os fluxos de processo. Vocês entenderam o que a gente fez para entender os fluxos de processo? Nós não queremos cruzamento. Nós queremos adicionar valor, queremos movimentar mais peso de peça por unidade de tempo, queremos que a nossa fábrica seja adequada à demanda do mercado. Eu não quero produzir para colocar no armazém que eu estou perdendo dinheiro. É mais barato estocar aço do que estocar peça pronta. Né? Aço está ali, posso usar para qualquer coisa. A peça pronta só serve para aquilo que ela foi fabricada. Né? Sempre utilize as técnicas tradicionais, sempre. Não invente a roda. Já foi inventada faz tempo. Procura, tem muita coisa publicada, muita coisa pronta para você estudar. Ok? E aqui estão as nossas lições para a próxima aula. Né? A próxima aula é a 6ª aula. Responde os exercícios, faz o exercício de apoio do Lava Rápido. Eu insisto no Lava Rápido porque é uma instalação fácil, você encontra toda hora e ela tem muita coisa para mexer. Comece a exercitar a sua capacidade de ser engenheiro nisso aí. Entende qual é o caminho crítico. Pergunta se a linha está balanceada. É possível quantificar as folgas? Com certeza vai ter alguém que não está fazendo muita coisa lá. E qual é o prazo que você espera para um carro ser lavado? Pequeno. Um carro pequeno. Quanto tempo demora? Experimenta perguntar para a pessoa. Gente, até a próxima aula. Espero que vocês estudem bastante. Não se esqueçam, ser engenheiro é uma aventura. E é uma aventura muito agradável. Então, ela exige que a gente se prepare. Até a próxima aula.